Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez, com muita alegria em nossos corações, para a realização do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria, como já afirmamos, esse nosso encontro semanal, encontro simples, alguns minutos, para pensarmos, sentirmos Jesus, para fazermos reflexões em torno do seu Evangelho, dos ensinamentos que ele nos deixou como caminho, a verdade e a vida, ou seja, o caminho que devemos percorrer para obtermos a verdade e vivermos verdadeiramente. Então não vamos esquecer o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião. Sejam, mais uma vez, todos bem-vindos ao encontro da família com Jesus. Momento, um motivo de grande alegria para todos nós. Que possamos, assim, motivar a todos nós a esse culto maravilhoso, profundo em nossa vida. Então, meus irmãos, vamos ler, fazer a leitura preparatória do livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 39. Convite ao bem, mas quando fores convidado, vai. Palavras de Jesus, registro de Lucas, no capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. É o convite que Jesus nos faz para que sempre que recebamos o convite para nos engajarmos no bem, que aceitemos. Ele mostra aqui que durante a vida são muitos convites, muitas instruções que começam com os nossos pais, com os professores, com os livros, de várias maneiras.
Mas quando a gente chega na juventude, a gente deixa de lado, a gente não escuta e fica só escutando aquilo que vem do outro lado, né? Que vem, como ele falou aqui, ele inconscientemente nós mergulhamos, né? Nos convites materialistas, dos convites que não são elevados, que são requisições de natureza inferior. E que a gente possa assim agir antes que sejamos impulsionados a aceitar o convite do bem através da dor e do sofrimento. Que possamos fazer enquanto o convite nos chega e que nos alcança em momentos salutares. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Vamos elevar nossas mentes, nossos corações ao alto. Pedir a presença misericordiosa dos guias espirituais. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, aqui nos encontramos reunidos com o objetivo de realizar o estudo do vosso Evangelho. Estejais conosco, Senhor, para que esses momentos sejam proveitosos para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, nos impulsionando a prática do bem, nos impulsionando a nossa transformação interior. Sê comigo, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, vamos dar prosseguimento ao estudo do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha que sempre afirmamos, lembramos, se tratar de um discurso que Jesus nos fez, uma pregação que ele nos deixou quando esteve diante daquela multidão que o buscavam, sequiosos de entendimento, de socorro, de amparo. E ele, comovido com a dor e sofrimento daquelas pessoas, começa com o Sermão da Montanha, pelas bem-aventuranças que nós já vimos. E hoje, o que nós trazemos de palavras dele é o seguinte: se os teus olhos forem bons, os teus olhos são a luz do teu corpo. Se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se pois a luz do que há dentro de que há em ti são trevas, quão grandes não serão essas mesmas trevas? Registro de Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz o ditado popular, acho que todos nós conhecemos, que os olhos são o retrato da alma, o reflexo da alma. Um ditado popular que existe. E realmente os olhos são a candeia da alma, são as lanternas cujo brilho emana do nosso íntimo, do nosso ser interior. A maneira como olhamos ou interpretamos as coisas dependem do conceito que temos dentro de nós, dos valores que temos dentro de nós. Os nossos olhos, eles fitam, eles refletem o que trazemos em nós mesmos. Se dentro de nós existe a pacificação, o nosso olhar será de paz. Se dentro de nós existir orgulho, o nosso olhar será orgulhoso. Nós identificamos nas pessoas
exatamente aquilo que somos, aquilo que possuímos, aquilo que nós nos incomodamos, olhamos e nos incomodamos com esse ou aquele detalhe de uma pessoa. É porque nós nos identificamos nessa pessoa, identificamos através daquele detalhe que nos aborrece, que nos incomoda. Como dissemos, os olhos refletem, fitam aquilo que realmente nós somos, aquilo que existe dentro de nós. Porque é natural perceber pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas egoístas. É o senso crítico nosso, né? A gente tem essa condição, essa possibilidade. Mas quando existe um ponto que nos incomoda, de modo que nós não conseguimos conviver, dividir o espaço com aquela mesma pessoa, é porque temos aquele aspecto, aquele ponto dentro de nós de uma forma muito, muito latente. A nossa maneira de olhar, de ver, demonstra realmente o que somos, o que realmente é verdadeiro dentro de nós. Então precisamos prestar muita atenção em nosso olhar. Como é que estamos olhando? Como é que estamos enxergando o mundo à nossa volta, as pessoas? É fundamental que isso ocorra. Porque o juízo de valores que nós utilizamos para julgar as pessoas deve primeiramente servir para analisarmos, para julgarmos a nós mesmos, as nossas próprias ações, que refletem reflete a nossa essência, o que realmente nós somos. E há aquelas pessoas que têm dentro de si uma negatividade tão grande, um pessimismo tão grande, que tudo que elas olham de uma forma muito negativa, porque são desconfiadas, vivem com medo de serem enganadas em seus afetos, enganadas assim, em serem prejudicadas em seus interesses, não confiam em ninguém e estão sempre a fazer mau juízo das pessoas. A gente sabe que acho que todo mundo já conhece alguém dessa forma, né? São altamente pessimistas, encaram os fatos da nossa existência, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a partir dos aspectos menos felizes, e quando são solicitados a dar uma opinião, uma sugestão, elas são pessoas que estão sempre a desencorajar, a desmerecer, a demolir aquele projeto, muitas vezes, que está sendo elaborado. Então, são pessoas realmente muito enfermiças, muito mesmo. São negativas, são pessimistas, acho que estão sendo sempre enganadas, não acreditam no bem que as pessoas possam fazer. Se as pessoas fazem o bem é porque tem um interesse por trás. Enfim, são pessoas doentes do ponto de vista espiritual. Trazem uma carga de negatividade muito grande. E, logicamente, vão se associar a outras mentes enfermiças, inclusive desencarnadas. Mentes enfermiças desencarnadas que vão se associar para que essa pessoa seja cada vez mais dessa maneira, para se realizarem através delas, porque elas vão exatamente desarmonizar uma família. O ambiente de trabalho, onde estiverem, vão exatamente contribuir não pela harmonia, mas pela desarmonização. Então são pessoas que veem o mal em qualquer lugar que estejam, porque os seus olhos refletem o seu íntimo e vão desencorajar a pessoa a prosseguir, às vezes, em um plano
de vida, em um projeto de vida, estão em sintonia com o que se diz astral inferior. E o envolvimento com as trevas é inevitável. É uma alma mórbida, é uma alma realmente infeliz e vai cada vez mais se afundar nessa situação de penúria. E se tornam vítimas daquilo que admitem, daquilo que crê, daquilo que nutrem. Lógico, você elabora toda uma carga energética nesse sentido, vai se alimentando dessa negatividade e vai exatamente, ela passa a se nutrir, passa exatamente a se alimentar, a se envolver com aquilo que admitem, com aquilo que acreditam que seja o certo. Então, meus amigos, o que a espiritualidade nos diz? Nos diz que em nosso processo evolutivo, precisamos trabalhar nós mesmos, trabalhar o nosso ser, para que a gente possa ver o bem nas pessoas, ver o bem em tudo. Ah, mas isso não é uma bobagem, isso não é uma babaquice? Não. É ver exatamente os olhos para ver numa pessoa o que ela tem de positivo, o que ela tem de bom. Como diz uma prece de Bezerra de Menezes, onde ele pede a Deus para que possa ver além das aparências dos filhos, para ver só o bem que cada um traz. Para enaltecer esse bem, para inclusive trabalhar esse bem. Nós temos, por exemplo, um funcionário dentro de casa, numa empresa, ou um familiar. Bastante difícil. Difícil mesmo de se lidar. Então, esse olhar de compreensão com relação ao outro, de aceitação do outro, e, sobretudo, procurar ver, além daquela aparência, o que ele tem de positivo e enaltecer essa positividade e fazer com que ele cresça naquele aspecto, faz com que o indivíduo termine por desenvolver habilidades, crescer nos outros aspectos. A gente pode fazer com que ele se transforme. Logicamente, cada criatura é um mundo desconhecido até para ele mesmo, mas que tem as suas potencialidades. Afinal de contas, quando Deus nos criou colocando dentro de nós todas as possibilidades de crescimento, de evolução. O germe da perfeição está dentro de cada um. Temos a potencialidade do bem, do bom, do belo, da perfeição. É como os pais que vão procurar, pelo menos é o que a doutrina espírita diz, né? Orienta, vai procurar corrigir as más inclinações e fortalecer o lado bom, as qualidades que aquela criança, que o filho traz. Então isso deveria ser o nosso olhar com relação aos nossos semelhantes, né? Esse olhar de crescimento, de contribuição, para que todos juntos possam evoluir, possam crescer. Mas tudo depende do que cada um traz dentro de si, do acervo que cada um traz dentro de si. Se o nosso acervo for um acervo negativo, trevoso, logicamente teremos um olhar equivalente ao nosso íntimo. Daí a necessidade de termos consciência do que realmente sentimos, como está sendo o nosso olhar, como está sendo esse olhar que está refletindo o que nós somos. Para que tenhamos, assim, condições de buscar essa transformação da nossa essência, eliminando o que existe de negativo
para substituirmos pelas virtudes. Então, meus amigos, quando a gente mentaliza o bem, esperando o bem, nossos dias eles transcorrem de uma forma mais salutar, de uma forma mais tranquila, porque Jesus já disse: o que buscamos, acharemos. O universo, essas são palavras da espiritualidade. O universo é criado por Deus. É criação de Deus, desculpem. Deus, o supremo bem, tudo é bom, tudo obedece a uma finalidade justa, útil e necessária. Até mesmo o que nos fere e faz sofrer, e por isso parece ser um mal, transforma-se em benefício para nossas almas, por fazê-las executar as virtudes que nos faltam, como a paciência e a resignação. Enfim, é um desafio, né? Você, principalmente quando o Espírito diz, até os que nos ferem, nos faz sofrer, a gente precisa ter esse olhar para que depois, não naquele momento que até o desespero nos envolve, aí a gente vai ver que foi um bem, porque evitou outros males, evitou outros danos e contribuiu para que tivéssemos desenvolvido paciência, resignação, até mesmo o perdão daquilo que nos foi feito. Então é necessário que a gente tenha o entendimento das palavras de Jesus, quando ele diz que os nossos olhos serão bons e, consequentemente, o nosso corpo, né? Ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo também será bom. Porque os olhos refletem o que nós somos interiormente. Isso tudo, meus amigos, faz com que pensemos na nossa vida de um modo geral. Dentro de casa, na rua, no trabalho, como é que temos sido em busca desse olhar, em busca exatamente de não ser tão negativo, tão pessimista. Hoje a gente escuta muitas pessoas dizerem: esse mundo não tem jeito, está de mal a pior, porque só se limita às ocorrências nefastas. A mídia só divulga as tragédias, os crimes, as coisas terríveis que acontecem. Não só para comunicar, mas lamentavelmente por conta desse nosso olhar, existe uma tendência a assistirmos só esses segmentos. Aí vem a audiência lá em cima e é o que exatamente a mídia precisa, necessita. Então, não podemos ficar nesse ciclo vicioso de achar que tudo está perdido. Tantas ações beneficentes existem por aí afora. Muita dor, muito sofrimento, que é exatamente o resgate dos atos impensados em outras vidas, na presente encarnação. Existe, não se pode negar, muita maldade que a gente tem que lamentar, a gente tem que orar por esses que fazem mal, porque estão perdendo a oportunidade de evoluir. Se continuarem assim, provavelmente vão perder a oportunidade de continuar a sua experiência reencarnatória aqui na Terra, onde tem os seus afetos, onde tem os seus amigos, vão para um mundo compatível com essa vibração. E certamente não será fácil, porque existe todo já um condicionamento de quem viveu até agora reencarnando na Terra. É totalmente diferente, vai ser uma experiência em um outro mundo, em uma outra realidade. Então, precisamos orar por aqueles que nos detestam, que nos perseguem, que nos caluniam,
e não entrar em sintonia com eles. Não achar também que o mundo está perdido. Não, não está perdido. O planeta está em evolução, num processo de transição. Processo de transição, daí essa efervescência das coisas acontecendo. Parece que o tempo tá voando, porque realmente o ritmo nosso é muito acelerado, mas é porque é a transição. Há muito bem sendo feito, há pessoas amorosas. É necessário que a gente tenha esse olhar. É necessário que a gente veja ao nosso redor essas ocorrências, que a gente busque exatamente identificar as coisas boas, as coisas positivas. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Imagine. Ele sempre está cuidando de nós. Talvez não como a gente esperasse, né? Passando a mão na nossa cabeça. Mas sempre está olhando. Os seus servidores, os seus mensageiros estão por toda parte. Apoiando, incentivando, atuando através da intuição, nos dando muitas vezes livramentos que a gente nem percebe. E somos fomos criados pela perfeição, para a perfeição. Todos igualmente, com a mesma destinação, dotados do livre-arbítrio, né, que é a nossa capacidade de decisão, de escolha. E vamos assim, de jornada em jornada, de encarnação em encarnação, progredindo. Cada um no seu ritmo. Uns avançam mais depressa, chegam mais depressa ao objetivo final. A vida é bela, como diz Joana de Ângeles. Depende do nosso olhar. O olhar que precisa refletir o que realmente nós somos. E o que nós somos precisa ser trabalhado por nós mesmos. Quando vier aquela vibração, aquele sentimento negativo, é necessário substituí-lo por uma vibração positiva de amor, de paz, de ternura, cada um assim se conectando com a divindade. Então, meus amigos, essa é a reflexão de hoje, para que façamos assim durante a nossa semana, né? Agora vamos fazer vibrações, pensando em Deus, na fé, na esperança, na paz, na saúde. Senhor Deus Pai, aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, pelo entendimento em nosso país, para que os dirigentes de todas as esferas da governança possam se voltar pelo bem-estar da coletividade. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que siga os parâmetros da codificação e do Evangelho do Cristo. Senhor, rogamos pelo entendimento, pela concórdia junto daqueles que não vibram, que não sintonizam conosco. Pedimos a vossa bênção, rogando pela cura, pelo restabelecimento de irmãos nossos, parentes, familiares, amigos, que estejam atravessando situações de enfermidade. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora breve silêncio para cada um apresentar as suas rogativas específicas.
acolhei, Senhor Deus, nossas rogativas e atendei aos nossos corações angustiados, enfrentando dificuldades que nem sempre conseguiremos vencer, mas que a resignação, a consolação e conformação nos sejam concedidas. Que as vossas bênçãos balsamizem nesse momento o nosso ser, nos fortalecendo para o enfrentamento das adversidades da vida terrena. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos de toda maldade, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.